Olá, tudo bem? Desde já, curtam, compartilhem. Vamos fazer parte dessa corrente em ajudar as pessoas. Bom, meu vídeo anterior eu estava falando do Buda Shakyamuni, o Buda Siddhartha. Ele faleceu e aí seus discípulos se reuniram 100 dias depois de sua morte. Paramos aí. E aí a gente fica assim, tá, mas por que o budismo Nichiren? Por que Sutra do Lótus? Tem o livro Buda, o Buda Vivo, que mostra a história de Siddhartha Gautama, seus discípulos, e até esses 100 dias que ele faleceu. Houve essa reunião, se juntaram seus discípulos, os melhores, os mais sábios, os que tinham boas memórias. E aí acabou-se essa reunião. Não tinha mais a figura do Buda Shakyamuni. O que eles fizeram? Cada um foi para sua região, onde eles eram versados, queridos, e foram escolhendo quais os sutras, quais os ensinamentos seriam mais adequados para aquela região. Os anos foram passando, as pessoas foram querendo propagar o budismo além da Índia, e aí vem o budismo indo para o Tibete, para a China, para a Coreia. No Tibete se fez uma linhagem de budismo, chegando na China foi uma outra linhagem. O que é interessante é que no livro Budismo na China, existe muitos nomes de pessoas que saíram da Índia para ensinar o budismo para outros países. Porém, tem uma página que é muito interessante, que eles falam que muitos enfrentaram muitas montanhas, muitos penhascos, e não houve registro dessas pessoas do outro lado. E aí a gente vem a entender que nesse caminho de levar a felicidade a outras pessoas, muitos vieram a falecendo. Muitos enfrentaram chuvas, tempestades, neves, ventos e não suportaram a viagem, não chegaram a um país novo. Que país seriam esse que eles queriam chegar? Mas aqueles que sobreviveram e chegaram na China, no Tibete, na Coreia, ensinaram as linhagens do budismo que nós temos hoje. O budismo na China, ele foi muito perseguido, porque todo mundo sabe que na China o confucionismo é o que, vamos dizer assim, é o que prevalece. E aí nós temos no ano de 600, quem nasceu na China foi Tiantai, ou Shi, mas ele levou esse nome Tiantai devido à montanha onde ele morava, que ele encontrou os sutras, estudou o Sutra do Lótus, e desses Sutras do Lótus, que já eram traduzidos, foram traduzidos por Kumarajiva e Vasubandhu, Tiantai se interessou pelo Sutra do Lótus. Ele focou no Sutra do Lótus. E o que a gente fala assim, o que Buda Shakyamuni deixou em teorias, palavras, aí depois foi traduzido em escritas por seus discípulos e depois foi traduzido para o chinês por Kumarajiva. Tiantai, ele transformou tudo isso em matemáticas, em expressões, os 10 estados da vida, 10 fatores, 3.000 mundos num único instante da vida. Tudo isso foi deixado por Tiantai. E aí ele se chamou o Buda dos Médios Dias. Por que tudo isso? Na época do Buda Shakyamuni, nós separamos essa linhagem de primeiros dias da lei. E aí veio o nascimento de Tiantai, onde ele faz do Sutra do Lótus
essa magnitude que nós temos hoje, com vários estudiosos em várias universidades, várias faculdades, vários pensadores universais estudam o Sutra do Lótus. E aí Tiantai se torna o Buda dos médios dias da lei. Focando mais para o futuro, essa história de Buda, por que budismo Nichiren, se deu no Japão. O Buda Shakyamuni, ele disse, no 5º meio milênio após a minha morte, irá surgir os Bodhisattvas da Terra. E aí seria uma premonição, uma época mais apropriada. Sim, em 1222 nasceu Zenitsumaru no Japão, que aí, quando ele recitou a primeira vez o Nam-myoho Renge-kyo, no dia 28 de abril de 1253, ele se autodenominou Nichiren Daishonin. Nichi é sol, Ren, lótus, ou seja, sol do lótus. E aí começa o nosso budismo. Muitas coisas vieram, principalmente para entender. Budismo é um só. Tudo é para engrandecer o ser humano. Todo budismo é para se olhar, se conhecer, se transformar. Budismo, muitas pessoas falam assim, budismo é para a pessoa ficar rica. Pode até ser para que você fique rico, porém é o seu karma. O seu karma é ser feliz com dinheiro, o seu karma é ser feliz com saúde, o seu karma é ser feliz trabalhando, o seu karma é ser feliz sendo aposentado. Não sabemos, porém o budismo ensina que você faz a causa, que é a flor do lótus, e você tem o efeito, que é a semente do lótus. Elas são juntas. Bom, eu espero já ter caminhado mais um pouquinho aí. Eu espero que todo mundo participe, façam perguntas, mandem comentários. Gente, vamos aumentar essa rede de conhecimento. Todas as pessoas precisam conhecer a sua própria filosofia. Muitas pessoas recitam o Nam-myoho Renge-kyo por recitar. Eu tenho meu sobrenome de Oliveira devido à minha mãe, ao meu pai, à minha avó, à minha bisavó. Eu conheço a linhagem a partir da hora que eles começaram a contar, a partir da hora da minha tataravó. Da minha tataravó para cá, nós sabemos a história da família. Antes da nossa tataravó, nós não sabemos. Então, o budismo também é assim. As pessoas vão se interessar a recitar o Nam-myoho Renge-kyo a partir da hora que elas começarem a compreender o que essa frase Nam-myoho Renge-kyo carrega. Tá bom? Ok? Sejam todos muito bem-vindos. Muito, muito obrigado.